Eu quero pregar nessa noite de uma forma assim bem rápida, mas eu gostaria que você abrisse demais o teu coração para ouvir o que Deus tem para falar, né, a respeito desse tema. E o texto que nós vamos ler na versão NVT é o de Mateus 25, a partir do versículo 14. Mateus capítulo 25, do 14 em diante. Aleluia. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dente. Pai, colocamos nas tuas mãos a ministração dessa palavra e pedimos que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração do jeito que o Senhor quiser falar, em nome de Jesus, amém. O tema dessa ministração: coragem ou medo? Você escolhe o que vai mover a sua vida. Coragem ou medo, você escolhe o que vai mover a sua vida. Em Mateus 25, Jesus conta algumas parábolas, e essa parábola, ela relata a vida de um senhor que foi fazer uma viagem e deixou um dinheiro na mão dos seus servos. Naquela época, dinheiro era o talento. Deixou alguns talentos, vários talentos na mão de alguns servos. Na mão do primeiro ele deixou 5 talentos, na mão do segundo ele deixou 2 talentos, na mão do terceiro ele deixou 1 talento. O primeiro e o segundo usaram a sabedoria para dobrar, para multiplicar aquele dinheiro que haviam recebido, enquanto o primeiro, ele ficou com medo de perder o que havia recebido, de não corresponder à expectativa do seu senhor. Por isso ele enterrou o seu talento. Quando o senhor retornou, era a hora da prestação de contas. Eu gostaria de lembrar você que todas essas parábolas do capítulo 25 de Mateus estão falando da volta do Senhor, da sua volta e também da prestação de contas. Quando o Senhor daqueles servos voltou, ele ficou muito satisfeito com o primeiro servo e com o segundo servo,
da forma como haviam lidado com aquilo que haviam recebido dele, como tinham feito crescer e multiplicado o talento que tinham recebido das mãos do seu senhor. Mas em relação ao terceiro, o Senhor o chamou de servo mau e de preguiçoso. Ele tomou de volta o único talento que dera ao servo e fez com que ele fosse lançado nas trevas. Em Mateus 23, versículo 30, na versão NVI, diz: onde haverá choros e ranger de dentes. Agora observa bem o motivo que esse servo usou na sua argumentação para enterrar o seu talento. No versículo 25 o servo disse: por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Ele enterrou o seu talento no chão por causa do medo. Ele teve medo, e o medo o fez não trabalhar, não usar, não investir, não multiplicar o seu talento. Ele deixou de multiplicar o seu talento por causa do medo. Eu estou enfatizando porque eu quero que isso fique muito forte no meu coração e no seu coração hoje. Coragem não é a ausência do medo. Na verdade, não há coragem sem medo. Coragem é a disposição de enfrentar o medo. Eu vou repetir. Coragem não é a ausência de medo. Na verdade, não há coragem sem medo. Coragem é a disposição de enfrentar o medo. O medo faz com que muitas pessoas enterrem os seus talentos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que o Senhor nos criou do pó da terra. Gênesis 2, 7, o Senhor nos tomou do pó da terra. O medo faz com que muitas pessoas enterrem o seu talento, mas enterra onde? Dentro de si. Nós fomos feitos da terra. Aquele servo enterrou o seu talento na terra. Enterrar o talento dentro de si, ou seja, não usar, não investir. Você está entendendo? O talento fica guardado aqui dentro. Você tem o talento, mas você enterra o talento na terra, como fez aquele servo. Ele enterrou porque ele teve medo. E muitas vezes as pessoas estão enterrando o seu talento porque elas sentem medo. Medo do fracasso, medo de ser ridicularizado, medo de não corresponder, medo de ser rejeitado, de não ser aceito, de não ser amado, medo do que as pessoas vão pensar dela se ela não fizer da maneira como as pessoas esperam. Enterram seus talentos por influência do espírito de medo e por tantos outros motivos que levam a pessoa a nutrir o medo. Não, por favor, eu não estou preparado para fazer isso. Não, eu não. Não, eu não tenho condições. Eu não tenho a espiritualidade almejada para trabalhar na obra de Deus, para fluir ou exercer alguma atividade ministerial, para liderar uma célula. Eu não estou pronto. O medo faz com que você enterre seu talento, faz com que você diga não ao chamado do Senhor. Eu tenho um livro. Se você não tem esse livro, eu recomendo você comprar ali no nosso stand. Um livro de minha autoria, Mão no Arado, um chamado para os nossos dias. Nesse livro eu falo da importância de não largar o arado. Aqueles que não colocaram a mão no arado, que estão sentados como assistente, observando o que acontece na igreja, na obra de Deus. Esse livro encoraja você a sair dessa posição de inércia espiritual, a colocar a mão no arado. E também encoraja quem colocou a mão no arado a não olhar para trás, a não largar o arado.
Porque as pessoas largam o arado por causa do desânimo, por causa das mentiras que Satanás utiliza, porque não tem a compreensão do que isso significa em relação ao reino de Deus e ao propósito eterno de Deus. Recomendo que você compre esse livro. Eu acho que está por R$20, Daniela, esse livro. O livro é R$20, mas você pode pagar em 3 parcelas de R$6 e alguma coisinha. Aí a calculadora vai calcular. Nesse livro eu conto que uma vez estávamos envolvidos num evangelismo muito forte, em uma cidade no sul do país. Está lá em um dos capítulos. E aí, naquela época não tinha Bíblia digital, era somente a Bíblia de papel. E a juventude daquela igreja não andava com Bíblia. Eles não liam a Bíblia e eles não oravam. E quando eu cheguei lá, eu tinha 18 ou 19 anos de idade. Eu comecei, junto com um outro irmão, a contagiar aquela juventude. Foi um tempo, sabe, de muita paixão, de muita oração, muita disposição, que um garoto de 19 anos tem muita disposição. Tem coisa que eu fazia naquela época que hoje eu gerencio. E aí nós começamos a fazer diferença, ganhar vidas para Jesus. A juventude começou a mudar. Os caras começaram a virar crente. Um dia, eu estava dormindo e recebi a visita inoportuna de um demônio. Na ocasião, eu pensei que se tratasse de um principado. Mas depois eu pensei, deve ser o enviado de um principado. Eu falei, pô, o principado não ia pessoalmente. Eu não estou com essa bola toda. Foi a conclusão que eu cheguei, mas eu não tenho certeza se era o principado, se era ele pessoalmente, pois era uma cidade pequena, ou se era um enviado. Eu concluí que deveria ser um enviado. E ele chegou e entrou no meu quarto. Ele tinha, dentro da compreensão humana, ele era muito alto, mais de 3 metros de altura. Se apresentou como um homem elegante, vestido de terno, mas quando ele me olhou, aquele olhar maligno me prendeu, e eu não conseguia me mover. Eu tentei repreender e não conseguia repreender. Então eu comecei a repreender espírito e pedir socorro a Deus em pensamento, porque Deus é onisciente e Ele sabe o que nós pensamos. E pensar para Deus e falar é a mesma coisa. Aquele demônio, ele não sabia o que eu estava dizendo, mas quando eu clamei por socorro em pensamento, Deus enviou socorro e ele foi embora. E eu entendi que se tratava de uma intimidação espiritual. Mas eu quero contar para você que dali para frente, o meu empenho, o meu envolvimento não parou de crescer. Nós não temos opção, irmãos. Nós somos chamados para servir ao Senhor e se envolver com a sua obra. Você pode descansar de vez em quando, tirar uma semana de férias, viajar uns 10 dias, um mês de férias, mas quando você pisou na cidade do Rio de Janeiro, botou os pés no local que Deus te plantou, voltou para a igreja local, você tem que se envolver. Tem pessoas que desistem por causa do medo de que receberão ataques das trevas. Mas eu gostaria de dizer uma coisa assim muito desagradável para quem pensa assim.
Satanás, ele não deixa de atacar quem não está envolvido com a obra de Deus. Pelo contrário, ele vai comendo pelas beiradas, organizando armadilhas cada vez mais profundas, para que quando puder, neutralizar de vez. Por outro lado, alguém que é envolvido com a obra de Deus, alguém que busca crescer, e eu espero que você que foi plantado nessa igreja local, você tenha vontade de crescer espiritualmente, que você não seja um religioso frio dessa geração que não reflete mais a luz de Cristo. Eu espero que você não seja assim. Mesmo que você seja um jovem, um adolescente ou uma criança, que haja no seu coração um desejo de ter intimidade com Deus, de ser usado por Deus, que você sonhe pelo dia em que você vai colocar a mão sobre uma pessoa morta e ela vai ressuscitar, em que você vai passar e se tiver alguém endemoniado, o demônio vai manifestar, porque não vai aguentar a tua presença. Eu espero que haja um desejo no teu coração profundo de ver a Jesus, de ver a glória de Jesus, de perceber os anjos de Deus ao teu redor, porque eles estão ao teu redor. Eu espero que você não esteja tomando a forma, sendo cada vez mais parecido, e que fique cada vez mais difícil de identificar que você é crente, ou que alguém só saiba que você é crente porque você usa jargões de crente. Pai do Senhor, glória a Deus. Uau, 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 uau. O medo faz com que muitas pessoas não multipliquem o seu talento. Creio que um dos lugares mais trágicos para se visitar é o cemitério. Não porque existem pessoas mortas no cemitério, mas porque no cemitério existem muitas canções e livros que não foram escritos, sermões que nunca foram pregados, perdões que nunca foram concedidos, artes que nunca foram criadas. O cemitério é um lugar trágico, por causa do que está enterrado dentro das pessoas que estão enterradas ali. Tanto potencial que nunca foi realizado, tantas coisas que foram enterradas e perdidas por toda a eternidade, porque alguém teve medo de se magoar, teve medo de ser criticado, teve medo de ser rejeitado, teve medo de passar por dificuldades financeiras ou de sofrer perseguições. O escritor A.W. Tozer disse: não me preocupo muito com o julgamento sobre minha vida cristã, mas me preocupo muito com aquilo que poderia ter feito, mas eu não fiz. A.W. Tozer. Aquilo que eu poderia ter feito e não fiz, isso me dá muita preocupação. Queridos, um dia nós vamos comparecer perante o Senhor, perante o nosso Mestre, e vamos ter que prestar contas a Ele, a respeito daquilo que Ele nos confiou. Nós precisamos temer esse dia. Temer no sentido de se importar, de considerar, de levar muito a sério. É nesse aspecto. É não de ficar com medo. Não, mas no sentido de levar muito a sério.
que nós estejamos dispostos a arriscar tudo por causa desse dia. Observe, meu querido irmão e minha querida irmã, que o servo, você nota que as parábolas, elas são muito interessantes, muito voltadas para o povo de Deus. A primeira parábola é a parábola das noivas ou virgens, né? Representação da igreja. A igreja é a noiva, a noiva esperando o noivo. Mas isso é para um outro tema, outras considerações. Depois vem essa parábola dos servos. E esse servo foi lançado nas trevas exteriores. Há divergência na compreensão do que isso representa entre os estudiosos. Alguns deles acham que o texto não está se referindo literalmente ao inferno. Mas uma coisa é certa: creio que este é o ponto principal que deve ser levado em consideração. Esse texto fala de uma tristeza, de um remorso e pesar profundos por alguma coisa que foi perdida para sempre e nunca poderá ser desfeita. Algo que você perdeu, algo que você ignorou, um talento que você enterrou. A eternidade chegou, não tem como mudar isso. Quando chegar o momento da prestação de contas, será tarde demais para voltar e fazer o que deveria ter sido feito. E onda após onda de pesar passarão sobre muitas pessoas. Apocalipse 21:4 fala que o Senhor vai enxugar desses olhos todas as lágrimas. E aí, esse enxugar de lágrimas não se refere somente a pessoas que sofreram por perseguição, sofreram com as lutas da vida, mas também o enxugar de lágrimas por causa desse pesar de não ter vivido a vida que Deus nos chamou para viver. Você está entendendo? Deus confiou a você um talento, irmão. O crescimento da igreja não depende do pastor. Tem um ditado popular que fala que uma andorinha só não faz verão. É a justa cooperação de cada parte, Efésios 4, que vai efetuar o crescimento do corpo. É a justa cooperação ou a justa operação. É a utilização dos dons que Deus confiou a você. Tem coisas que você faz tão bem, querido, que não tem outra pessoa que vai fazer igual. Tem pessoas que você conhece, que nós não temos como alcançar essas vidas se não for por meio de você. Tem pessoas hoje mesmo precisando de salvação e que andam contigo, convivem contigo diariamente. Tem pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, sem receber um alerta da sua parte. Ei, pare, você não precisa ir para lá. Jesus morreu por você. O evangelista Daniel Kolenda, ele conta uma história muito interessante de uma viagem que ele fez para a Inglaterra. Ele ficou hospedado em uma casa e naquela casa tinha um painel. Ele falou que era um painel, eu não sei se era um painel, se era um quadro, um banner, mas ele usa o termo painel. Tinha um painel na parede com o resultado de uma pesquisa que havia feito com grupos de diversas idades, crianças a partir de 10 anos, jovens de 20 anos, 30, e aí continua até os 100 anos de idade. Essa pesquisa foi feita e a pergunta que era feita para cada um desses grupos
é o que você lamenta mais a esta altura da sua vida. Nessa pesquisa foi feita essa pergunta: o que você lamenta mais a essa altura da sua vida? E não importa a idade, era a mesma pergunta feita. A resposta que mais marcou esse evangelista foi a de que eles concluíram que deveriam ter se arriscado mais. Deveriam ter se arriscado mais. E aí esse evangelista, ele tomou a seguinte posição quando ainda era jovem. Ele falou: eu não vou chegar à idade avançada sabendo que eu não fiz as coisas que eu precisava fazer, porque eu tive medo. Tem muitas pessoas que estão passivamente assistindo o que está acontecendo no mundo e na igreja, porque tem medo. Tem medo do que as pessoas vão falar sobre ela. Tem medo de ser rejeitado na escola, na faculdade, no trabalho, na família. Tem medo. Tem medo de não ser aceito no grupo da igreja. Tem medo. Não se arriscam porque tem medo. Quando o servo disse: tive medo, o servo falou para Jesus, para o seu Senhor, que representa Jesus: tive medo. O Senhor não colocou o braço em volta dele e disse: calma, calma, o Senhor não fez isso. Calma, calma, está tudo bem. Pobre servo, sinto muito por ter colocado em uma posição tão desconfortável. Pobre servo, o Senhor não fez isso. O servo disse: eu enterrei porque eu tive medo. O Senhor respondeu firmemente com ira. Ele disse: servo preguiçoso. Servo preguiçoso. Servo preguiçoso. Por que o Senhor o acusou de servo preguiçoso? Porque aquele servo, em vez de enfrentar os seus temores, os riscos indicados ali, em sua própria fala: eu temi porque o Senhor é rigoroso, o Senhor cobra, o Senhor e tal, e tal, e tal. Ao invés de enfrentar os riscos e trabalhar o seu talento, ele teve medo. E o Senhor disse para ele: você é um servo preguiçoso. Porque nesse caso em questão, o medo estava associado ao trabalho que daria para multiplicar o seu talento. Tem muita gente não querendo se envolver com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus dão trabalho. São irmãos. Às vezes você está tomando café ali com o teu grupo, a tua célula, e você sai, e aí depois você fica sabendo que um irmãozinho ali tem língua grande. Às vezes você ajuda a pessoa, socorre, faz um monte de coisas, aí a pessoa diz que está saindo da igreja, porque eu gosto muito da igreja, gosto muito do pastor, mas eu estou saindo daqui porque eu não vou ficar na mesma igreja que o fulano. E às vezes o fulano ajudou pra caramba, foi uma pessoa de Deus na vida da pessoa. Eu estou dando exemplos. Você pode pensar em qualquer coisa. A pessoa não quer assumir o compromisso de se envolver na obra de Deus, porque ela diz que é insegura, ela diz que tem medo, ela diz que não tem tempo. Eu trabalho, eu tenho filhos, eu tenho criança, eu tenho adolescente, eu tenho uma empresa, eu sou funcionário público, eu estou fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu estou cuidando da minha vida, da minha família. Eu não tenho tempo.
resposta errada. Jesus chama aquele servo de preguiçoso, porque ele decide não enfrentar os seus temores e assumir os riscos. Se você acha que o medo é uma desculpa boa para não fazer a vontade de Deus, é melhor você pensar de novo. É melhor você fazer uma nova avaliação. Porque se você quer saber como vencer os seus medos, se você tem medos, tem temores, se você quer saber como vencer esses medos, só existe uma resposta: você tem que enfrentá-los. A única forma de vencer os seus medos, os seus temores, é enfrentando. O medo é como uma miragem. Eu acho que você já viu algum filme de alguém no deserto que viu uma miragem. O medo é como uma miragem. A pessoa vê aquela imagem, mas à medida que ela vai avançando, aquela imagem vai se transformando cada vez mais, vai se tornando cada vez mais transparente, até que a pessoa chega em um determinado local e vê que muitas vezes aquele medo não existe, aquela situação não existe, não havia por que ela estar com medo. Igual a miragem, aquilo não era real. A maioria dos medos que as pessoas têm não são reais. Eles são gerados a partir de uma história de vida, de uma herança cultural, familiar, social, que faz com que a pessoa desenvolva e aprenda determinados medos. Você quer um exemplo? Uma das minhas filhas, não vou falar o nome não, quando era pequenininha, via uma barata, ela pegava o chinelo, ia atrás da barata e matava. Eu morava num condomínio aqui em Realengo e no corredor, às vezes, quando eles detetizavam, tinham algumas baratas que ficavam mortas. Ela pegava e queria matar a barata que já estava morta, quando era pequenininha. Cresceu, aprendeu esse comportamento ou não? Vê uma barata, uma barata! Um dia eu vi um grito. Gente, aconteceu uma coisa muito grave na minha casa. O coração disparou. E em seguida veio a pronúncia: tem um bicho aqui. Eu pensei, cara, um escorpião, uma cobra cascavel, um crocodilo daqueles mortíferos. Aí quando eu chego lá, um negócio não dá nem para ver direito na parede. Muitos dos medos que eu estou usando isso para ilustrar, porque aquilo não é um medo real. Qualquer chinelada mata aquela porcaria, ou aquela barata, não é um medo real. Muitos dos nossos medos não são reais. Agora, nós temos que enfrentar os medos, mas para enfrentar os medos vai requerer coragem. Você vai precisar de coragem. O nosso talento não nos pertence. O talento que você tem não te pertence, pertence ao Senhor. Ele confiou nas suas mãos. Mas um dia o nosso Senhor vai voltar e nós vamos ter que prestar contas a Ele do investimento que nós fizemos com aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Irmão, não pensa que nada que está na Bíblia alguma coisa que esteja na Bíblia é brincadeira, ou é apenas uma ilustração vazia, não. O Senhor está falando em relação à volta do Senhor, que Ele confiou aos seus servos. Quem são os servos do Senhor? Nós somos filhos, mas também somos servos. Paulo, servo de Jesus Cristo.
Todas as cartas de Paulo, ele se apresenta como sendo servo, escravo de Jesus Cristo. E outros apóstolos fazem o mesmo. Nós somos filhos, mas somos servos. O nosso Senhor nos confiou talentos nas nossas mãos para trabalharmos com eles, multiplicarmos em favor da sua obra. Após a morte de Moisés, Deus escolhe Josué para sucedê-lo, faz promessas que o povo já tinha. Olha, eu vou te dar uma terra prometida, uma terra boa, emana leite e mel, você vai vencer os inimigos, eles não vão prevalecer contra você, eles vão ser derrubados, vocês vão conquistar. Eu vou ser contigo, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, eu vou estar junto com você, você não vai estar sozinho. Deus só pede uma coisa para Josué: seja corajoso, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, seja corajoso. A única exigência feita por Deus para Josué era para ele ter coragem. Coragem é a disposição de enfrentar o medo, porque medo todos nós temos, irmãos. Medo todos nós temos. E de uma coisa para outra, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de cachorro, de bicho, tem medo de escuro, em graus diferentes. Quando não é aquele medo exagerado, dentro de uma normalidade, medo de passar em determinados lugares, em determinada hora da noite, tem medo que é razoável, que tem coerência, porque você sabe que aquele lugar é perigoso e acontece algumas coisas ali. Mas o medo não pode paralisar você. O medo muitas vezes entra pelo que você ouve. Eu falei aqui no começo dessa pandemia, aqui na igreja: gente, não fiquem assistindo esse lixo, a Globo lixo, é só morte, 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 morte. As pessoas começaram a ficar em pânico: eu vou morrer, não vai sobrar ninguém. Eu falei: não encha o coração de vocês com essas informações. Creiam na palavra de Deus, creiam que Deus é poderoso para guardar vocês. Ninguém morre antes da hora, ninguém morre antes da hora. Se tiver que ser de Covid, vai ser de Covid. Se tiver que ser de bala perdida, vai ser de bala perdida. Nenhum pássaro cai sem a permissão de Deus. E na ocasião eu falei: não é que você não vai tomar cuidado, você vai tomar cuidado, você vai se prevenir, você vai fazer aquilo que tiver ao teu alcance, mas enche o teu coração de fé. Você não pode dar lugar ao medo. O medo abre brecha para a entrada de um espírito demoníaco chamado espírito de medo. O medo faz com que aquilo que você está apavorado, temendo, possa vir sobre a tua vida. Foi a isso que, se não me falha a memória, Jó falou: aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Todas as promessas, vitórias e o destino que esperavam por Josué dependiam da sua disposição de enfrentar o seu medo. Se cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas fosse apenas uma questão de promover o nosso próprio nome, reputação, destino pessoal, eu diria para você: não se incomode com isso. Fique em casa, confortável, assistindo uma boa TV, né? Navegando na internet, final de semana, casinha de praia, passeio, excursão. De vez em quando você vem para um culto. Falar isso para você. Mas precisamos lembrar que o que está em jogo é o reino eterno de Deus.
O nosso talento não nos pertence. Pertence ao Senhor. Ele confiou em nossas mãos. Mas um dia, Ele voltará e teremos de prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos, de como nós investimos o talento que Ele nos confiou. Que nessa noite você possa receber essa palavra. Que você possa entender. Nós não estamos aqui de brincadeira, irmãos. Nós somos a igreja. Nós servimos a um reino eterno. Um reino sem fim. O reino de Jesus Cristo. Nós recebemos uma missão, uma tarefa, e nós estamos aqui para cumprir. O Senhor nos confiou talentos, e Ele espera que nós venhamos investir nesse talento. Que você gere mais do que você recebeu. Tem gente que não está usando nem o que recebeu. O que recebeu está guardado. Está guardado porque tem medo de não corresponder, tem medo das pessoas, sabe, não corresponderem, tem medo de não ser reconhecido. Não há mais tempo para isso. Os músicos podem vir, por favor. Não há mais tempo para isso, irmãos. Não há mais tempo para isso. Temos que aproveitar o tempo que temos agora para usarmos ao máximo aquilo que Deus confiou na nossa mão. Porque depois não poderemos dizer, se eu pudesse voltar num tempo. Depois não vai ser possível voltar num tempo. Talvez eu e você não tenhamos usado aquilo que Deus colocou na nossa mão com o potencial completo, mas nós podemos sempre melhorar. Amém? Nós podemos sempre mudar. Nós podemos sempre, sabe, debaixo da misericórdia e da graça de Deus, fazer melhor, fazer mais, se doar mais, se colocar mais, tocar vidas, falar de Jesus para as pessoas, continuar brilhando a nossa luz. Temos essa responsabilidade de continuar brilhando a nossa luz, uma luz que nós recebemos. Nós não temos luz própria, a nossa luz é a luz de Cristo, e essa luz precisa continuar brilhando, essa luz precisa brilhar cada vez mais forte. E você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, se considere um felizardo, porque no dia em que o Senhor voltar para pedir prestação de conta, mesmo que alguém diga, eu nunca ouvi uma pregação sobre isso, ou nunca tinha atentado para esse texto bíblico, não vai fazer diferença. Você está entendendo? Porque Ele nos confiou talentos, e Ele espera que a gente faça o melhor. Você crê que tem graça de Deus para multiplicar esse talento? Não é a tua força, não é o que você pode fazer, mas é o Senhor. A tua parte é negociar, a tua parte é lançar a rede. Quem vai fazer a rede ficar lotada de peixe é o Senhor. Aleluia. A tua parte é plantar a semente. Quem vai dar o fruto e o crescimento é o Senhor. Aleluia. Eu quero encorajar você hoje a sair daqui animado, entusiasmado. Fala, não, a partir de hoje as coisas vão ser diferentes. Decidido. Porque a animação em uma semana, em alguns dias, sem ouvir o que está sendo falado aqui, ela vai diminuindo. Mas uma decisão, ela pode ser alimentada. Alimentada por onde? Pela palavra. Você toma a decisão e fortalece essa decisão através da palavra, através do emprego do seu dom, do seu talento. Quero te pedir, fique em pé.